Fala galera, aqui é o Jack Fost e como havia prometido a vocês, hoje estou trazendo um vídeo tutorial aqui de como ensinar a achar curto nas placas de Xbox usando uma fonte ATX. Esse esquema aqui é bem simples e as únicas coisas aqui que vão ser usadas vai ser os 5 volts do fio vermelho, os 12 volts que é o fio amarelo e os 3 volts do fio laranja. Eu vou mostrar para vocês aqui como foi feito a montagem, bem simples, não tem muito segredo não. O que vocês vão precisar? Vão precisar de uma lâmpada de 21 watts por 12 volts, essas lâmpadas usadas em faróis de carro, retrovisor de carro. Na ponta dela tu pode colocar uma garrinha de jacaré para você poder prender no aterramento da placa. Toda essa parte de metal aqui é toda utilizada para aterramento. Tu vai precisar de um fiozinho amarelo de mais ou menos uns 40 centímetros. Na ponta dele você coloca uma garrinha de jacaré. Um fio vermelho, também de uns 40 centímetros, o mesmo procedimento, com a garrinha de jacaré. Esse aqui é o fio do 5 volts. Mais um fio aqui da cor laranja também, uns 40 centímetros, para você poder usar uma tensão mais baixa para evitar que venha danificar algum componente que trabalhe com a tensão menor ou até 3 volts. E a fonte ATX, né? É uma fonte de... não tem... acho que a maioria das pessoas tem uma fonte em casa. Tu vai utilizar ela. Essa lâmpada aqui, pessoal, vocês vão colocar ela em série. Ela vai ficar no GND da fonte. Vocês só vão encaixar aqui, ou vocês podem usar aquele conversor ideia para SATA, que vocês só encaixam aqui, fazem uma soldinha bacana ali e tal, e utilizando a lâmpada em série. O objetivo dessa lâmpada aqui, o que é? Nada mais é do que indicar o curto na placa e ajudar que ela venha amaciar essa tensão que é aplicada na placa para evitar que venha queimar algum componente ou até desarmar a fonte. É simples assim. Vamos começar a montagem aqui então, pessoal. O fio preto já está com a lâmpada em série, já está conectada aqui. Eu vou prender ela aqui no... outra coisa, pessoal, que mostrando para vocês. Como essa aqui é uma placa de Xbox Fat, vocês podem ver que é uma placa de sucata. Ela já não tem mais GPU, CPU, e essa placa que ela tem um curto, na verdade. Então a gente vai fazer um teste aqui e vamos identificar o curto através desse procedimento. Ela é uma sucata, mas ainda dá pra gente fazer um estudo bem tranquilo. Analisando aqui, pessoal, o que acontece? Esses 3 pinos de baixo aqui são o GND da placa. Os 3 pinos do meio aqui são os 12 volts. E essa laminazinha aqui, desse lado aqui, tem os 5 volts, que é o standby da fonte. E o outro lado aqui tem uma laminazinha, que é aquele fio azul que vem da fonte, que nada mais é do que o PSON, onde fecha o curto. Quando você liga a placa, ele fecha o curto com o GND e a placa start. Essa fonte aqui vai ser útil para quê? Para aquele tipo de equipamento que você recebe. Às vezes tu recebe um Xbox que tu liga ele ali na plaquinha frontal, ele não liga, simplesmente a placa está morta. E o que acontece? Geralmente são capacitores, galera. São capacitores em curto que acabam drenando o mais B da fonte, seria os 12 volts, acabam drenando para o terra e fechando esse curto, e a placa não vai ligar. Ou pode acontecer de você pegar um Xbox, no momento em que você ligar o Xbox na frente dele aqui, a fonte vai passar do standby da cor laranja, no caso do FAT, vai mudar para o vermelho. Por quê? Porque está indicando que tem um curto na placa e não vai deixar a placa ligar. Então, para que vai servir esse procedimento? Vai ajudar a identificar o curto, e identificando o curto, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai trocar o componente e vamos ligar novamente a placa. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que existe diferença entre curto e existe diferença de um componente
de um componente em curto e um componente aberto. O que pode acontecer? Às vezes tu recebe uma placa que ela não está ligando, tu vai lá, conecta a fonte, faz o teste, não apresenta curto, o cara já acha que a fonte não funcionou, não presta ou algo assim. Na verdade, galera, o componente aberto é bem diferente. Acontece muito em resistores que o componente abre, ele não entra em curto, ele simplesmente abre. O que acontece? A tensão vem até o ponto dele e não passa para outro setor da placa. E daí aquele setor fica morto, a placa não vai startar. Mas você pode usar a fonte também para quê? Para alimentar o circuito ali, e com o teu multímetro você vai testando, vai medindo as tensões até chegar naquele componente ali e identificá-lo que ele não está deixando passar a tensão, passar a corrente para outros setores da placa, impedindo a placa de ligar. O que tu vai fazer? Tu vai alimentar com a fonte mesmo, com a fonte ATX, tu vai identificar, vai alimentar aquele setor, vai efetuar a troca do componente e tu vai ver que o teu equipamento vai voltar a funcionar. Essa fonte, galera, é muito usada também. Tem um pessoal que usa, eu também já usei, para consertar notebooks, netbook. Geralmente a gente usa mais os 12 volts do mais B que a gente injeta no jack de entrada e ele já acusa o curto na placa. Então é uma ferramenta assim para quem não tem condições financeiras de no momento adquirir uma fonte assimétrica, que seria o ideal usar, porque com ela a gente vai controlar a corrente dosada no circuito. Você pode confeccionar a sua fonte, usar uma fonte ATX e fazer esse procedimento aqui que não tem erro, galera. Com ele você consegue identificar curto, componentes que estão defeituosos na placa, tudo com essa fonte ATX. Eu vou começar a montagem dela aqui para a gente começar a fazer os testes aqui. Primeira coisa, tu vai conectar o fiozinho preto aqui da lâmpada. Eu vou dar uma voltinha aqui para prender bem. Galera, pode usar a lata da placa mesmo, porque aqui é tudo terra. Onde tem a lata da placa aqui é tudo terra, tu pode usar tranquilamente. Agora eu vou utilizar o fio de os 12 volts, vou conectar bem certinho aqui, que a gente vai usar ele. A princípio vamos usar ele, porque os 5 volts nada mais é do que o standby da placa, então não vai ser muito útil. Vamos utilizar os 12 volts direto. Vou conectar aqui os 5 volts e os 3 volts, galera, que também dá para usar. Vocês podem puxar do conector aqui dos 24 pinos aqui, ó. Tu pode pegar o laranja aqui e puxar aqui pro... Podem ver, tem dois fios do GND. Tu pode tirar um desse fora aqui e passar o fio laranja para cá. E deixa o vermelho, o preto, o laranja e o amarelo. Tu pode fazer assim conforme tu achar melhor. E a confecção da tua placa, da tua fonte, galera, faz do jeito que vocês acharem melhor. Pode colocar conectores, usar pino banana, pode fazer um negócio bem bacaninha mesmo. Eu tô deixando assim meio desse jeito assim, só para mostrar para vocês como é que utiliza. Pois bem, então eu vou ligar a fonte. A fonte já tá funcionando. Não esquece, galera, de fazer o curto aqui entre o GND, que é o fio preto aqui, com o PS1 da placa, que é esse fio verde aqui, senão a fonte não liga. Não esquece, deixa jampeado, coloca pode ser um pedacinho de solda mesmo ali, deixa jampeada a fonte ali, senão a placa não vai ligar. Então, galera, vamos começar os testes na placa. Eu vou utilizar, galera, vocês podem utilizar também aqui uma ponteira de multímetro. Essa minha aqui eu coloquei um pouquinho de estanho aqui para deixar para ficar até mais fácil de prender no jacarezinho aqui. E com essa ponta aqui, galera, vocês vão começar a injetar os sinais na placa. Ela está funcionando, olha só. Podem ver, ao encostar já na placa, ela já liga. Então é sinal que a lâmpada está funcionando. Eu vou desligar novamente aqui a minha
Vamos começar injetando nos 12 volts, galera. O que você vai fazer? Tu vai pegar aqui, pode ser qualquer lugar aqui, colocar nesse do meio aqui e vamos ligar a fonte novamente. Se acender nos 12 volts, galera, se a lâmpada acender é porque já tem curto na placa. O que tu vai fazer? A lâmpada acendeu, você já começa a tocar na placa para ver se algum componente está aquecendo. Ó, na verdade aqui, tá os 12 volts certinho aqui. Vamos ligar. Pode ver que a lâmpada acendeu. Então está indicando que existe algum componente na placa que está defeituoso. Desculpa aí, galera, ter cortado o vídeo aqui, mas eu queria ter feito um negócio diferente. Na verdade, eu queria que ela simulasse um curto aqui para a gente identificar junto, mas não deu. Na verdade, este componente aqui, este transistor, é um transistor de canal N. Na verdade, esse cara aqui ele já estava em curto na placa. Então, o que aconteceu? Ontem, quando eu estava fazendo o teste para poder começar a fazer as gravações, eu deixei o pino dos 12 volts conectado na placa, liguei a fonte, e no momento que eu liguei a fonte, a lâmpada já acendeu nessa intensidade. E no mesmo instante, eu já fui tocando na placa e identifiquei esse transistor aqui aquecendo. E ele aqueceu tanto, ele estava em curto, ele aqueceu tanto que ele chegou, abriu o corpo do transistor, chegou a romper. Então, eu queria ter mostrado já na prática e bem no fim, vai ficar para uma próxima. Mas a gente vai fazer mais alguns testes na placa aqui que eu vou ajudar vocês a identificar quando esses transistores, que nada mais são do que reguladores na placa. Porque se vocês olharem na placa, existe um grupo de capacitores com transistores e indutores. Isso aqui nada mais é do que uma fonte linear. Pode ver que ela é dividida por fonte linear. Ó. Existem vários setores da placa que são fontes lineares. Isso aqui, na verdade, o que é? Esses setores, cada um deles trabalha com uma tensão diferenciada. Então, entre os 12 volts, aqui já vai para 5 volts, para 3,3, para 1,2, aqui já trabalha com 3. Enfim, galera, fonte linear, vocês identificarem isso aqui na placa, você já sabe que é uma fonte. Então, cada setor disso aqui trabalha com uma tensão diferenciada. E esse transistor, ele estava em curto. Eu vou ajudar vocês vou mostrar para vocês aqui para a gente identificar se esse transistor aqui de canal N ele está bom ou ele está em curto na placa. Eu consegui o datasheet dele aqui, pessoal. Na verdade, ele é o número desse datasheet é o D456A, que é esse modelinho de transistor aqui, ó. Se vocês olharem bem certinho, essa base dele aqui é o dreno, a perninha da esquerda dele aqui é o gate e da nossa direita aqui é o source. Se vocês olharem entre o dreno e o source, pessoal, existe um diodo interno aqui. E esse diodo ele vai conduzir do anodo para o catodo. Então ele só vai conduzir do lado. Se vocês colocarem o multímetro de vocês no dreno e no source, ele vai conduzir só num sentido. Se ele conduzir nos dois sentidos, esse componente está com problema. Então precisa ser efetuada a troca dele na placa. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz o teste desse transistor na placa usando essa fonte ATX. Vamos usar os 12 volts mesmo, galera. Pode injetar a tensão ali sem medo, porque esses transistores trabalham até com 40 volts e uma corrente muito alta também. E a lâmpada aqui nesse caso, vai ajudar a não danificar mais nada. Então, vocês podem ver que ela está funcionando. Vamos efetuar o teste aqui. Vamos colocar aqui no dreno. Se ele acender, pessoal, é muito fraquinho. Não pode acender como se estivesse encostando na lata da placa. Agora vamos colocar no source. Pode ver que ela já acendeu com mais intensidade. Então esse transistor aqui tá bom, pessoal. Vamos testar um próximo aqui. No dreno, pode ver que ele acendeu um pouquinho. Aqui já acendeu com uma intensidade maior. Então indica que esses dois transistores aqui, eles estão
estão tão legal. Vamos efetuar mais um teste aqui. Podem ver que a lâmpada acendeu fraquinha. E ela já acendeu com mais intensidade no source. Novamente no dreno, acendeu bem fraquinha. E vamos colocar no source novamente. Podem ver que esses transistores aqui, esses 4 transistores estão ok. Vamos testar mais alguns aqui na placa. Novamente, o dreno não acendeu. No source, acendeu. Transistor, então indica que esse transistor está ok também. Não acendeu. Acendeu, está ok também. Vamos testar o mais aqui para o meio da placa. Vamos pegar esse aqui do regulador dos 12 volts. Pode ver que a lâmpada nem acendeu. Acendeu. Então indica que o transistor é legal. Agora, pessoal, se o transistor conduzir no dreno da mesma forma que está conduzindo no source, esse componente está com defeito e precisa ser efetuada a troca dele da placa. Você pode testar todos os transistores dessa forma, que se ele conduzir no dreno no source da mesma maneira, ele está com problema, precisa ser efetuada a troca dele. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para testar capacitor cerâmico com a fonte ATX. Agora precisamos mudar aqui, pessoal. A princípio a gente estava usando os 12 volts, agora a gente vai mudar, pessoal. Vamos pegar os 5 volts da fonte, que seria na verdade agora uma tensão de segurança para que a gente possa efetuar, injetar essa tensão na placa sem que venhamos a danificar os componentes. Assim, galera, uma coisa que acontece muito, 90% dos casos de placa em curto, pessoal, são esses componentes aqui, ó. São os chamados capacitores cerâmicos. Esses caras aqui entram, olha, em 90% das placas que aparecem aqui são todos capacitores em curto. Podem ver que existe muito deles na placa. Então, se você for testar um por um, na verdade você precisa retirar da placa para testar. Você nem com capacímetro, frequencímetro, você não testa na placa, você precisa retirar. Então imagine o tamanho do trabalho que não dá, pessoal. Então por isso que existe essa fonte ATX aqui, que a gente adaptou uma forma de ser uma fonte assimétrica para a gente identificar esses componentes em curto. A mesma coisa, se você injetar a tensão dos 12 volts e acender a lâmpada, você já vai tocando na placa, porque em muitos casos esses componentes cerâmicos aqui, os capacitores cerâmicos, eles aquecem. Na maioria dos casos, muitos deles você pode simplesmente retirar eles da placa, porque muitos deles são capacitores de filtro. Você retirando eles da placa, ele já volta a funcionar. Agora, em outros casos, pessoal, precisa efetuar a troca dele, retirar esse componente defeituoso e colocar um outro. Então, assim, pessoal, para testar esses componentes na placa, vamos mudar para os 5 volts, vamos pegar os 5 volts da nossa fonte aqui. Deixa eu só testar ver se a lâmpada vai acender. Podem ver que ela já acendeu com uma intensidade bem menor, porque a tensão exercida na lâmpada é de 5 volts e não mais 12 volts, então o brilho dela vai ser menor. Mas de qualquer forma, ela já vai nos orientar a identificar se esses componentes estão com problema. Então, para testar, pessoal, os capacitores, fazemos o seguinte: colocamos a nossa ponta de um lado, a lâmpada não pode acender, pessoal. Se acender dos dois lados, esse componente é um componente suspeito e precisa ser retirado da placa para efetuar o teste dele fora, para ver se ele não está com problema. Então vamos lá, no primeiro capacitor aqui, ó, não acendeu. Pode ver que aqui ele acendeu, mas por quê? Porque esse lado dele aqui está aterrado com a placa. Então esse capacitor está ok, pessoal. Vamos testar um próximo aqui. Não acende. Acendeu, então esse componente aqui está ok, pessoal. Vamos testar um outro aqui. Pode ver que de um lado ele acende e de outro ele não vai acender. Então, esses componentes estão ok, galera. Vamos efetuar novamente um outro teste. Vamos pegar aqui na linha dos mais 12 volts aqui, ó. Pode ver que ele não acendeu
E aqui ele acendeu, então esse componente está ok. Vamos efetuar um próximo teste aqui, ó. Não acendeu, acendeu, acendeu. Então, galera, se ele acender, se a intensidade da lâmpada aqui for do outro lado for igual, pessoal, esse componente está com defeito. Então precisa ser retirado, testar ele fora da placa ou simplesmente troca ele. Então já sabemos que para testar os cerâmicos, pessoal, a gente vai testar dessa forma. Se nos 12 volts que você injetar ali ele não acusar o curto, vamos com 5 volts identificando esses componentes na placa. Então já sabemos que de um lado ele deve acender e o outro lado ele não acende, pessoal. E se ele acender, pessoal, deixa um pouquinho ponta ali. Se ele acender dos dois lados, deixa ele um pouquinho. Acontece também de não ser o capacitor em curto. Pode ser que algum componente ligado àquela linha deles ali esteja em curto. Então, se ele acender dos dois lados, pessoal, segura um pouco ali onde o brilho for menor, a intensidade do brilho dela for menor, você segura, que na verdade seria o mais B da placa. E ele vai ficar injetando tensão ali e o componente em curto, nessa linha, o próximo a ele, vai aquecer também e você vai identificar com facilidade esse componente que está danificado na placa. Outro componente, galera, que também dá muito problema na placa são os capacitores eletrolíticos. Na verdade, esses componentes aqui têm uma vida útil. Pode ser que durem 10, 15 anos, mas geralmente não duram muito tempo, pessoal. Porque dentro deles existe um líquido que faz com que a capacitância dele se torne de acordo com a tensão de trabalho desse componente. E pode ser que com o tempo esse líquido que tem dentro deles começa a secar, galera. Então o que acontece? Como ele é cheio, são lâminas que separam o mais B, que separa o positivo do negativo, esse líquido começa a secar e começa a grudar uma lâmina na outra. Então acontece também desses componentes, esses capacitores eletrolíticos, eles alterarem a sua capacitância, daí nesse caso somente com um capacímetro, para você, se você tiver dúvida se o componente está com defeito, você retira ele e testa. Por exemplo, se ele for um capacitor de 800 micro, você testa no capacímetro. Se ele tiver com uma capacitância menor, tipo 600, 500, efetua a troca porque esse componente está defeituoso. Mas acontece muito também, pessoal, nesses capacitores eletrolíticos de estado sólido, dificilmente a gente vai identificar se esse componente está com defeito, porque eles podem ver, eles são blindados, aí não tem como a gente saber. Então pode acontecer desses capacitores, pessoal, estar em fuga. Então o que acontece? Começa a acontecer do negativo, do positivo começar a ser drenado para o negativo. E com essa fonte a gente consegue testar também, pessoal. A gente vai saber se o componente ele está em fuga ou se ele está em curto, ou a única coisa que a gente não vai conseguir saber é se ele está com que a fonte não testa a sua capacitância. Daí, nesse caso, tem que tirar ele que está com um capacímetro, como eu falei. Então vamos virar a nossa placa aqui, pessoal. Na verdade, a gente vai testar agora o grupo aqui essa região aqui são aqueles capacitores os menorzinhos, SMD de estado sólido. A gente vai testar se esses componentes estão apresentando algum tipo de fuga que possam estar impedindo a nossa placa de ligar. Então, com a nossa fonte nos 5 volts, pessoal, vamos começar. Como ele está aterrado, sabemos que de um lado, vamos começar aqui, ó. Podem ver que a gente está pegando o negativo da placa. Agora vamos medir no positivo. Pode ver que ele não acendeu. Então ele está indicando que o nosso capacitor aqui está ok, pessoal. Novamente, aqui o negativo, o positivo. Está ok também. Negativo, o positivo. Agora, pessoal, se ele conduzir, se ele acender dos dois lados, esse componente está com defeito e precisa ser efetuada a troca dele. Porque ele pode estar em curto ou pode estar com fuga, drenando o mais B para o negativo. Acendeu e não acendeu. Vamos pegar mais alguns capacitores aqui. Vamos pegar os eletrolíticos maiores aqui. Vamos efetuar o teste nele também. Fontezinha aterrada.
Aqui, pessoal, podem ver aqui, o negativo dele está desse lado. Ele acendeu, do outro lado ele não pode acender. Vamos pegar mais aqui, ó. Acendeu, ele não pode acender. Acendeu, não pode acender. Então sabemos que esses capacitores estão ok. Agora, se eles conduzirem dos dois lados, sabemos que esse componente está com defeito e precisa ser efetuada a sua troca. Outra coisa, galera, essa fonte aqui, ela consegue identificar BGA em curso também. Como eu falei, se a GPU, a CPU dele, até mesmo esse chipset ou RANA, no caso dos Xbox Fat e da Trinity, se você injetar a tensão dos 12 volts, não for os transistores, não for capacitores cerâmicos ou até esses capacitores eletrolíticos e de estado sólido, pessoal, toca nos componentes aqui, na GPU, na CPU, no chipset, no RANA, que um deles vai aquecer, pessoal. Já aconteceu de injetar a tensão aqui, nada aquecia na placa, quando colocava o dedo em cima do RANA, o RANA estava pegando fogo, simplesmente estava em curto e precisava ser efetuada a troca dele. Como eu falei, pessoal, essa fonte aqui, ela não faz nenhum tipo de milagre. O técnico, no caso, que vai usar ela, precisa ter um pouquinho da noção de como utilizá-la, mas eu acho que ficou bem claro aí ficou bem claro no vídeo. Acho que o pessoal não vai ter dificuldade. Eu espero que de alguma forma, pessoal, seja útil esse vídeo para vocês no futuro. Espero que o pessoal gostem e façam uma fonte bem bacana e coloquem no fórum pra gente ver. Eu queria deixar meu abraço aí pro pessoal do fórum Style Game, uma galera bem bacana aí que tem participado, assim, tem ajudado bastante a galera aí. Eu não queria deixar um abraço aí pro Jaime também, que analisando, pessoal, não é fácil fazer esses vídeos assim. Eu admiro o Jaime por isso, né? Muitas vezes a gente está trabalhando ainda de uma forma, a gente quer ajudar e acaba fazendo um videozinho aí para ajudar a galera a sanar as dúvidas e a resolver os problemas. Parabéns ao Jaime pelos vídeos dele aí. Deixar um abraço especial aí pro Serginho, pro Lea Farrote, um pessoal bem bacana aí, pro Léo da Tech House. E é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês. E no futuro aí, se eu conseguir uma sucata de um Slim aí, de um Corona, uma Trinity, eu faço um vídeo aí usando a fonte ATX aí pra gente identificar mais alguns problemas na placa. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Abraço.